pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís e vamos para mais uma aula de histologia. A nossa aula de hoje é sobre tecido muscular. E quais são os objetivos da nossa aula? Conhecer as funções e características desse tecido, bem como diferenciá-los. Eles são divididos em tecido muscular estriado esquelético e tecido muscular estriado cardíaco e músculo liso. Bem como a gente também vai entender o processo de contração muscular. Quais as funções e características desse tecido? Elas são células especializadas na contração, então a função dela é promover a contração muscular. Essas células musculares, elas são altamente especializadas, portanto, elas vão receber uma nomenclatura diferente, chamada de fibras musculares. Então, quando a gente estiver falando de fibra muscular, lembre-se que a gente vai estar se referindo às células desse tecido. A origem embrionária é a partir do mesodermo e vamos conhecer um pouquinho mais sobre os diferentes tipos de tecido muscular. Então, ele pode ser dividido em tecido muscular estriado esquelético. Ele é caracterizado pelas células muito alongadas, ela possui um núcleo periférico e elas são multinucleadas, então elas possuem vários núcleos. E elas são estriadas, a gente consegue ver que possui algum contraste de claro e escuro, e isso que é denominado as estrias. No corte transversal, a gente consegue ver que são multinucleadas e esses núcleos estarão sempre na periferia. Esse tecido ele possui uma contração forte e rápida e ele é responsável pela movimentação do nosso corpo. Portanto, ele é voluntário, a gente consegue controlar esses movimentos e, portanto, ela é também descontínua. Já o tecido muscular cardíaco, ele também possui as estrias, que são esses contrastes de claro e escuro, mas eles são um pouco diferentes quanto ao seu núcleo. É um núcleo maior e oval. Eles possuem essas escadinhas que a gente consegue ver mais escuro, que são denominados discos intercalares. Esses discos intercalares, eles são responsáveis por promover a adesão dessas células. O tecido cardíaco é localizado somente no coração e ele possui uma contração que é forte e rápida. Já o músculo liso não possui as estrias, eles são células um pouco menores que as esquelético e da cardíaca, e ele possui um núcleo centralizado e um núcleo maior, e somente um núcleo por célula. O músculo liso ele está localizado principalmente nas vísceras, como por exemplo do intestino. Então a sua contração ela é fraca e lenta e também é involuntária, porque a gente não controla. Então, por exemplo, lá no intestino, o nosso bolo alimentar ele precisa ser eliminado. Então é o intestino que vai fazer os movimentos, pequenas contrações para que esse bolo alimentar ele seja eliminado. E vamos então aprofundar o nosso conhecimento no músculo estriado esquelético. Elas são células cilíndricas, elas são multinucleadas, possuem vários núcleos e esse núcleo ele vai estar na periferia. A sua contração, então, ela é forte, rápida, descontínua e é o único músculo que é voluntário. Essas células são alongadas, contém miofilamentos, que são filamentos de actina e miosina, que são responsáveis pela contração, possuem muita mitocôndria e muito retículo endoplasmático liso. Então, aqui no corte transversal, a gente consegue ver esses núcleos na periferia, multinucleados, e no corte longitudinal é que a gente vai conseguir ver as estrias, que são esses pequenos risquinhos que estão aqui. O tecido muscular esquelético, ele é todo envolvido por tecido conjuntivo. Então, aqui a gente tem representando um músculo, e esse músculo, ele é envolvido por um tecido conjuntivo que é chamado de epimísio. Dentro desse músculo, a gente vai ter vários feixes de fibras musculares. Esses feixes estão envolvidos por outro tecido conjuntivo que é denominado de perimísio. Já as fibras musculares, ou seja, cada célula desse tecido, ela também é envolvida por um tecido conjuntivo que é denominada de endomísio. Então, aqui a gente tem representando também essas camadas de tecido conjuntivo, onde que a camada que vai envolver todo o músculo, ela é chamada de epimísio.
Cada conjunto dessas fibras musculares é denominada de perimísio, e cada fibra muscular, cada célula desse tecido vai ser envolvida pelo endomísio. Então, as fibras musculares, elas possuem um núcleo que está localizado na periferia, possui muito retículo sarcoplasmático. Então, aqui a gente já começou uma nomenclatura diferente. E a gente vai ver no próximo slide a nomenclatura de todas as organelas, de todos os componentes desse tecido. Possui muita mitocôndria e os miofilamentos, que são a actina e a miosina. Então, as fibras musculares, elas possuem uma nomenclatura diferente. Então, a membrana plasmática, ela vai ser chamada de sarcolema, o citoplasma de sarcoplasma, o retículo endoplasmático liso, ele também é chamado de retículo sarcoplasmático, e as mitocôndrias também são chamadas de sarcossomas. Então, quando vocês verem essa denominação de sarco, quer dizer que a gente está se referindo às células do tecido muscular. Então, aqui a gente tem uma esquematização de uma célula muscular em que o núcleo está na periferia e ela possui o retículo sarcoplasmático, que é esse em azul. Ele tem uma estrutura totalmente diferente aqui. Como eu disse, essas células são muito especializadas, muita mitocôndria e os miofibrilas, que são os filamentos, que eles são responsáveis pela contração. Também vamos ter os túbulos T, que a gente vai entender mais na frente. Então, aqui, a próxima imagem, eu peguei sobre essa parte aqui, para a gente entender um pouquinho mais dos seus componentes. Então, a sua organização, elas possuem o sarcolema, que é a membrana plasmática, ela possui o retículo sarcoplasmático. E qual que é a função desse retículo sarcoplasmático? Ele é responsável pelo armazenamento do cálcio, que a gente vai ver a importância dele depois para a contração muscular. Então, a gente tem também os túbulos T, que são as invaginações que vai ocorrer nesse retículo sarcoplasmático, e eles são responsáveis por impulsionar a saída do cálcio do retículo sarcoplasmático para o citoplasma da célula. E aqui uma tríade. O que seria uma tríade? É a associação de duas cisternas terminais do retículo sarcoplasmáticos associado aos túbulos T. Aqui também mostrando os filamentos finos e filamentos espessos. Os filamentos finos, esse em vermelho, são os filamentos de actina, e os filamentos espessos, que são os filamentos de miosina. Então, as estriações é esse contraste de claro e de escuro, que são a sobreposição dos miofilamentos. Então, agora a gente vai ver a organização mais detalhada da miofibrila, especificamente nessa parte dos filamentos finos e filamentos espessos. As miofibrilas, elas são organizadas e são formadas por sarcômeros. Então, uma miofibrila, ela vai conter vários sarcômeros adjacentes. Então, o sarcômero, ele é delimitado por duas linhas S e uma linha N que vai estar no meio desse sarcômero. E ele possui uma organização um pouco complexa, mas que a gente vai destrinchar, que a gente vai conhecer. Então, ele é formado pela banda I. A banda I, ela é formada pela linha Z, que vai estar no meio, e dois sarcômeros adjacentes. É essa parte mais clara aqui do sarcômero. E essa parte mais escura aqui do sarcômero, que também está denominada aqui, ela é chamada de banda A, que vai ser onde ocorre a sobreposição dos filamentos finos com os filamentos espessos. Já a banda H, ela é formada pela parte que contém somente os filamentos de miosina. Então, ela vai estar formada aqui entre a linha Z. Aqui a gente vai ter a zona de sobreposição, em que esses filamentos finos, eles vão se deslizar sobre esse filamento de miosina, o filamento espesso, e eles vão promover a contração. Aqui a gente tem mostrando, então, como vai ocorrer esse processo de contração. Então, delimitando a banda Z, que é formado por dois sarcômeros adjacentes, que vai ser essa parte mais clara do sarcômero, aqui e aqui. Então, nós temos duas bandas I. A banda A, que é formado pela parte da sobreposição desses filamentos,
E a banda H, que é formada pela linha M, que vai estar aqui em amarelo. Então, aqui a gente tem os sarcômeros, que é a unidade contrátil da fibra muscular. Então, ele é formado pela parte clara, pela parte escura, e é isso que a gente vê nas lâminas que dá aquelas estrias. Então, aqui a gente vai ter a linha Z, né? Duas linhas Z, e a parte escura só que a gente consegue ver, que vai ser aquela banda A. Então, aqui a gente tem uma microscopia eletrônica, que dá para a gente ver com mais detalhes como é formado os sarcômeros, a linha Z, duas linhas Z, a banda A, que ocorre a sobreposição dos filamentos, e a banda H, em que a linha M vai estar aqui no meio da banda H. A gente também consegue ver a tríade, em que é formada pelo túbulo T e duas retículo endoplasmático aqui de dois sarcômeros.